do Resenhando Sonhos, hoje eu vou contar pra vocês quais são os meus favoritos do mês de dezembro. 2019 começou, mas com esse rabinho pra trás, que é a conclusão de dezembro com as minhas leituras. Então eu vou contar pra vocês quais foram os meus livros favoritos, quais foram aqueles que não funcionaram tão bem. Vamos começar então com a primeira categoria, que é o embuste do mês. Foi Os Portais da Casa dos Mortos, Steven Erikson, que é o livro 2, né, do Malas Adultos Caídos. Gente, quem assistiu o vlog aí já viu, eu não gravei resenha ainda, mas eu vou gravar. Esse é um livro bem difícil, é uma leitura muito complexa. O Steven Erikson, ele não se preocupa em dar pra gente explicações, ele só vai jogando as coisas. Eu achei até bem interessante no vlog que eu comentei, muita gente falando, também eu desisti dessa leitura porque o cara é muito complexo. E aí é aquela história, ao mesmo tempo que eu sei que é muito complexo, que é difícil, que é penoso fazer essa leitura, eu consigo enxergar também a grandiosidade desse livro e eu não quero desistir frente a isso, sabe? Só porque ele tá apresentando um grande desafio pra mim. Não que isso se aplique às pessoas que me disseram que vão desistir do livro, mas pra mim, da forma como eu lido com as coisas, acho que eu não abandono nem livros que eu acho ruim. Essa vai ser uma história que eu vou carregar enquanto ela for dada pra mim, que em algum momento eu vou voltar e vou reler, porque eu sei que eu não entendi tudo que tem aqui, e que tá faltando pedaços, e que provavelmente quando eu tiver muito mais da história pra frente, o que eu li pra trás vai fazer muito mais sentido e eu vou precisar reler pra relembrar. Eu fiquei vários e vários dias lendo, é uma leitura pesada, é uma leitura que você fica confusa, é uma leitura que você precisa prestar muita atenção, mesmo assim você não entende tudo. Então é o meu embuste do mês. A minha decepção de dezembro não é exatamente uma decepção, porque eu não tava realmente esperando que eu fosse gostar muito desse livro, mas eu comecei a ler, a história foi por um caminho legal e depois murchou de uma maneira, que é A Guardiã dos Vazios, da Victoria Schwab. Eu li durante a Maratona 24 Horas do Sleep, que rolou em dezembro. Essa história começou muito bem. A proposta dessa história é muito legal. Aí, na Guardiã de História, essa coisa se perde porque vira muito romance. E aqui começou muito bem também, porque esse livro aqui foca na condição psicológica que a protagonista tá depois dos acontecimentos do primeiro livro. Só que aí, chega um momento do livro onde tava tudo muito bem e de repente volta tudo a ser igual como era no primeiro livro. E essa história aqui, a princípio, teria um terceiro livro, mas ela não vendeu bem lá fora. Aí a editora disse que não ia publicar um terceiro livro e ficou meio como uma duologia com um final muito aberto. A próxima categoria é livro que mais me fez pensar. E eu tive que pensar realmente pra decidir qual ia ser o livro, porque tem dois que mexem, três na verdade, que mexem com questões sociais e de natureza humana que eu li no mês de dezembro. Então eu tive que escolher e eu acabei escolhendo cada um pra uma categoria pra não mostrar os três de uma vez só. Pra essa categoria, então, eu escolhi Justiça Ancilar, da Ann Leckie. Foi o quarto livro da Odisseia Sci-Fi, que a gente leu em dezembro. Vai sair o vídeo pra vocês aí em breve, vou gravar com a Rafa no próximo final de semana. Essa leitura foi muito diferente do que eu tava esperando. Eu tava com maiores expectativas, ela não alcançou as minhas expectativas. Aí, quando isso acontece, eu tento fazer uma balança entre a minha expectativa e o que é importante no livro. Existe o valor que você dá pra história pra ela ser uma história, existe o valor que você dá pra história pelo que a história fala com você, e nesse quesito entra a sua expectativa. Eu achei a história interessante, eu gosto do contexto, foi um cenário diferente no primeiro momento, só que tem coisas aqui que eu não achei que funcionaram direito comigo, mas isso eu vou comentar no vídeo que eu vou fazer com a Rafa. Ele tá nessa categoria de que mais me fez pensar, porque ele traz reflexões sobre a natureza humana, né, e não só humana aqui, mas da forma como a gente enxerga a nossa própria evolução e o que a gente quer pro nosso futuro, próximas dessa realidade aqui. Eu parei pra pensar do quanto às vezes a gente se importa com umas coisas estranhas e almeja umas coisas estranhas e não sabe de que isso vai dar, e como o nosso futuro, com certas evoluções tecnológicas, uma possível expansão espacial, pode ser diferente, pode ser pior, sabe? Então foi um livro que me fez pensar muito nesse sentido e que eu vou comentar mais com vocês no outro vídeo que vai sair mais finalzinho do mês. A quarta categoria é o livro que deu quentinho no meu coração, não podia ser diferente, tinha que ser esse, que foi Outlander, Cruz de Fogo, que é o quinto livro dessa série que eu amo. Sério, gente. Eu li ele em e-book, também li a última parte dentro da Maratona 24 Horas no Sleep. É uma história que até comentei com a Lê do Lelendo Lito, que ela também tá lendo Outlander, ela tá no livro 3, se eu não me engano. É uma história assim que não tem como funcionar pra todo mundo. Você tem que ser um fã dessa história pra você conseguir chegar no quinto livro. São livros enormes. É uma
uma história que tem as suas particularidades, mas mais do que isso, é uma história muito próxima da realidade mesmo, com os elementos de ficção científica que ela tem de viagem no tempo. Por que eu digo isso? Porque não é só ação o tempo inteiro, não é só batalha o tempo inteiro, não é só acontecimento o tempo inteiro. A gente realmente vê os personagens vivendo a vida deles, envelhecendo, se preocupando com coisas banais, passando por momentos cotidianos. E normalmente nos livros a gente não vê isso, porque isso é suprimido pra só contar os grandes atos. E a Diana Gabaldon, ela nos mostra isso. Então é realmente como se a gente acompanhasse a vida dos personagens, a gente entendesse que, naquele momento a Claire tá com cólica, sabe? O Jamie tá não sei o que, a fulaninha ela tá não sei o que, então a gente passa por esse momento e quando a gente, né, tá se assentando na história, tá ficando incomodado com aquilo, a autora traz algo novo e faz com que a gente tenha um obstáculo ali, algo que vai engajar a história e vai fazer a coisa mais andar mais. Eu li os 2 volumes separados, né, os 2 tomos separados, a editora Arqueiro tinha separado, agora tá publicando novas edições que tá tudo junto, e aí com separado é meio complicado, porque a primeira parte é sempre mais fraca, a segunda parte o livro se recupera, mas foi uma história muito legal, foram 1.300 páginas quase, eu acho, desses 2 tomos separados, então foi uma longa jornada, mas foi uma jornada que deixou meu final de ano muito mais feliz, porque eu gosto muito desses personagens. A quinta categoria é a surpresa do mês. Pra surpresa do mês, talvez não seja surpresa pra muitas pessoas, porque esse é um livro clássico, esse é um livro que muita gente ama, mas é o tipo de livro que tinha tudo pra eu não gostar, sabe? Foi Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que foi o último livro dentro da lista de 12 para ler em 2018 que eu tinha. Eu li este livro numa pegada só e foi muito interessante porque eu realmente não estava com expectativa de gostar. Eu não sei dizer bem pra vocês porquê, mas é pela estrutura da história, pelas coisas que eu já tinha ouvido falar, né, pela postura do protagonista, que a gente tem aqui de violência, de estupro, né, de todas as vulgaridades e coisas horríveis que ele faz, depois todo o processo que ele passa de reconstrução, né, de doutrinação pra ser uma pessoa melhor e tal. Então eu achei que eu não ia gostar, mas é um livro que traz pontos muito interessantes, principalmente sobre a questão da violência, que valeu a pena a leitura e foi muito mais legal do que eu achei que seria. No vlog me perguntaram o que eu tinha achado, porque eu acabei não comentando, eu acho, e aí o autor trabalha uma linguagem aqui dentro, tipo um idioma, onde tem várias palavras que ele usa outras palavras para substituir. E aí tem um glossário no final do livro, que é um glossário que o autor não gosta, não foi autorizado por ele, mas que se pareceu ser necessário em função do entendimento do livro e tal. E aí tem gente que lê o glossário antes, tem gente que vai lendo conforme, vai indo e voltando conforme a história vai passando, mas a recomendação do autor é que você entre e leia assim de uma vez só. Eu comecei meio que indo e voltando, depois eu decidi entrar de uma vez só, não foi problemático pra mim, foi uma leitura muito fluida até, e assim, você tem que preencher as lacunas, mas não é nada demais, sabe? E é muito fácil de você entender com essas palavras, de você fazer a substituição pelo contexto da frase, pelo contexto do parágrafo, pelo contexto da cena. Então é só prestar atenção no que tá acontecendo, não ser uma pessoa ansiosa e fazer a leitura dessa forma. Pra mim é mais ou menos como funciona a leitura em inglês, porque eu não tenho uma fluência gigantesca em inglês, ao mesmo tempo eu faço as leituras e eu vou preenchendo as lacunas das palavras que eu não tenho um significado claro na minha mente dessa forma, então eu apliquei mesmo que eu faço com as minhas leituras em inglês aqui, e foi uma leitura muito interessante e foi uma surpresa pra mim, porque eu tava tipo, vou ler, não vou gostar. E se eu soubesse que eu ia gostar, eu provavelmente teria lido ele antes, no ano, não deixado ele por último. E na sexta categoria, as melhores leituras do mês, não tem como eu não mencionar nesse vídeo um que saiu nas minhas melhores fantasias, né, que foi Strange the Dreamer, da Laini Taylor. Eu terminei de ler no comecinho de dezembro, foi uma leitura que me demandou tempo também, porque foi a leitura mais desafiadora em inglês que eu fiz dentre todos os livros que eu já li, que não foram muitos. A escrita da Laini Taylor era uma escrita muito peculiar, ela vai e volta, ela se trabalha em poesia pra trazer, então essa coisa que eu falei pra vocês de você completar as lacunas com a obviedade do que a cena representa, né, com contexto, às vezes não dá pra fazer com a Laini Taylor, porque nem sempre tem contexto ou obviedade no que ela tá descrevendo. As comparações dela não são lógicas, ela traz umas coisas mais poéticas pra história, mais fantasiosas também. Mas depois que eu entrei, depois que eu passei do primeiro e segundo capítulo, foi uma experiência incrível, 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 incrível. Eu amei essa leitura. Tem, tipo assim, uma coisinha só ali que eu não gostei tanto, mas de forma geral foi um livro que eu amei ler. Vai ter resenha pra vocês, como eu já prometi, e me deixa muito triste saber que essa autora não recebe carinho aqui no Brasil, digamos assim. Eu tô com Muse of Nightmares aí, vou ver se eu consigo ler pelo menos um pouquinho dele ainda em janeiro. Eu quero muito dar continuidade e terminar essa, que é uma duologia. E aí, gente, o outro livro que vai estar aqui do lado de Strange the Dreamer foi o último livro que eu li em 2018 e que não
acabou não aparecendo em nenhum vídeo de favoritos exatamente por isso. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Navio Arcano, que eu acabei colocando nos vídeos de finalização de 2018, que foi Duna, do Frank Herbert. Muita gente me pedia pra ler Duna, fazia muito tempo que eu queria ler Duna, é uma ficção científica, é um livro grandioso, é um clássico aí também do gênero, e foi uma experiência muito legal, traz uma proposta muito interessante, poderia estar ao lado de Justiça Ancilar, e Laranja Mecânica, como um livro que me fez pensar e refletir muito sobre a forma como a gente lida enquanto sociedade, enquanto a gente trata nosso planeta, nossos recursos naturais, as pessoas, a religião. É um livro muito inspirador para você pensar sobre essas coisas, para você refletir sobre o que você está fazendo com a sua vida, mesmo que esse não seja exatamente um tópico do livro, mas é muito interessante você ver a jornada da criação de uma personalidade num cenário hostil, numa falta de recursos e ao mesmo tempo em algo que não parece estar tão distante assim, por mais distante que possa estar. Então foi uma leitura muito interessante. Eu tenho o segundo livro, que é O Mestre de Duna, se eu não me engano, e eu quero dar continuidade a essa série em 2019. De filme eu assisti, acho que bem pouca coisa, mas eu acho que vai a minha menção rosa aqui pra Bird Box, A Caixa de Pássaros, com a Sandra Bullock. Não é a melhor adaptação que eu já assisti, eu senti falta de muitas coisas, principalmente no que diz respeito à relação dela com as crianças, a relação dela com o par masculino ali. Também teve algumas coisas que eu não curti muito bem, os lapsos de tempo também, tiveram algumas coisas que eu não gostei. Mas assim, eu acho que A Caixa de Pássaros era um livro muito difícil de adaptar, muito difícil. E tendo isso em mente, eu acho que o trabalho que foi realizado pro filme foi muito bom. Eu ouvi basicamente as mesmas reclamações pro filme que eu recebo do livro. Ah, mas não explica o que é no final. O que eu tenho pra dizer pra você é: use a sua imaginação, foi lhe dada quando você nasceu pra você criar na sua cabeça um inimigo. Ele pode ser diferente pra várias pessoas, é um inimigo que se você ver, você vai morrer, então viraria meio que um chamado, né, se a gente ficasse vendo isso, e a gente precisava dar uma representação imaginativa, sabe, pra você buscar essa explicação, e que essa explicação funcione diferente pra cada uma das pessoas, que é a sensação que o próprio livro dá, né, que os medos que a pessoa tem, que as reações que a pessoa tem vão ser diferentes de cada uma delas, todas elas culminando, né, no enlouquecer, perder sanidade, se matar, mas mesmo assim fica muito pra reação de cada uma das pessoas. Aí dentro do parâmetro funcionou pra mim, eu gostei, eu terminei o filme aflita, eu demorei pra assistir, porque eu tava com muito medo, eu tava com muito medo se tivesse cagado com tudo. Eu tava esperando um livro parecido, um filme, aliás, parecido com Um Lugar Silencioso, um filme de muita tensão, e de certa forma funcionou assim também. Não sei, às vezes eu senti uma quebra de tensão com os flashbacks, tal, mas de forma geral eu fiquei satisfeita com a adaptação e acho que é isso que importa, né? Música do mês foi Thank You, da Ariana Grande. Eu ouvi muito pouca coisa em dezembro porque eu tava mais em casa, então eu consequentemente ouvia menos música, porque eu ouço música me deslocando do trabalho e voltando do trabalho, então como eu pouco trabalhei em dezembro, pouco ouvi música. Já ia esquecer das séries. Eu terminei de assistir Demolidor com uma dorzinha no meu coração, porque a série foi cancelada. Não foi a melhor temporada, mas eu acho que foi meio que uma temporada meio de redenção, assim, então tudo bem, gostei. Assisti a 5ª temporada de Vikings, que eu não tinha assistido ainda. Eu fico um pouco irritada com aquele personagem novo que tem, que é um dos filhos do Ragnar. Me deixa muito nervosa, porque eu gosto muito da Lagertha. E assisti a 5ª temporada, sabe, que as tretas que rolaram. E aí eu voltei a assistir Lucifer também, que saiu... Agora eu não sei se Lucifer saiu em dezembro ou se eu comecei a assistir em janeiro. Tô louca. Não sei, mas eu tô assistindo Lucifer no momento e eu achei que eu tinha começado em dezembro. Pode ser que não, pode ser que sim. É isso. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!